Boa noite, dia 27 de maio, 8h55. Hoje nós vamos conversar sobre como acalmar a mente, né? Como manter a mente equilibrada, como manter a nossa calma em meio a esse turbilhão de situações que a gente está vivenciando. Então hoje o tema é atenção plena, né? E eu vou falar um pouquinho desse processo de meditação, de terapia, que nos auxilia a manter o equilíbrio mental e emocional. Boa noite, Dimas, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi o dia? Oi, Rosa, tudo bem? Já nós vamos conversar, começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode manter o nosso equilíbrio no meio dessa confusão toda, né? Essa coisa toda tão louca que tá a Suliane, tudo bem? Como é que você tá, Suliane? Zineide, boa noite, Zineide, Suliane, pessoal que tá curtindo o vídeo. Então, nós estamos vivendo um período assim muito estranho, vamos dizer assim, né? Muito complicado, que aos poucos, de certa forma, vai tirando da gente a nossa tranquilidade, a nossa calma para resolver as situações. E tudo que acontece, boa noite, Maria, tudo bem? E tudo que vai acontecendo na nossa vida, ela passa, querendo ou não, né, pela nossa mente. Como é que a nossa mente tá trabalhando essas emoções, esses sentimentos, como é que a gente está lidando com essas situações assim tão diferentes, que nós não fomos treinados para isso, né? Então ele está aprendendo a lidar com isso no meio do caminho, né? No meio da jornada, tudo isso. Então a gente tem que ir aprendendo a entender como é que a gente mantém o nosso equilíbrio. Boa noite, Zineide, Maria Campos, Dimas, Rosa, né? Todos vocês. Então, como é que a gente mantém o nosso equilíbrio? Como é que a gente mantém a nossa cabeça é, é, equilibrada, tranquila, né? Que também é uma outra coisa também que nós usualmente não treinamos, não praticamos essa situação. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma técnica. Eu já falei aqui várias vezes dessa técnica, né? Mas hoje eu vou trazer ela de uma maneira mais detalhada, explicada, e como é que a gente pode utilizar essa técnica de meditação e também de terapia para dar uma equilibrada na situação, né, no dia a dia nosso, para a gente se manter harmonizado, equilibrado e prontos para seguir em frente aí no meio a essa loucura que está o ano de 2020. Né? Boa noite, Diana, tudo bem? Noite fria, né? Noite fria. Muitos irmãos nossos aí vão
passa a noite no relento. Então a gente tem que lidar com muita coisa, com a parte emocional, com a parte emocional, mental, equilíbrio físico, as dificuldades do dia a dia, tudo isso. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho com isso? Então é isso que a gente vai conversar hoje, falando sobre essa terapia, essa meditação, né, de atenção plena, né, ou mindfulness, né, que o pessoal fala. E é isso que a gente vai conversar a partir de agora, 9 horas e 1 minuto. Então vamos começar lá com o nosso assunto de hoje, que se vocês praticarem, gente, é muito bacana, viu? Ele funciona bem. A meditação já funciona de uma maneira muito eficiente, né? Ela te dá um equilíbrio muito bom, a prática de meditação. Mas essa prática específica também, além de te dar um melhor retorno, também faz com que você... Ô, Delci, tudo bem? Faz com que você preste atenção em você, né? Para entender o que está acontecendo, o que está se passando com você. Então, quem não tem a sensação de que viver implica em um grande trabalho, né? Não parece que viver tem se tornado uma grande e contínua luta, né? E é bem isso que a gente tem passado ultimamente. A vida virou uma batalha constante, uma luta constante, que vai provocando na gente sensações, sentimentos e um desequilíbrio muito grande. E essa prática terapêutica, ela vem, né, do yoga, é um termo traduzido, né, do Pali, em que foram registradas as escrituras do budismo, que engloba 3 conceitos interligados. Um deles, o Sati, né, que significa consciência, atenção, lembrança, não no sentido de recordação, mas de nos lembrarmos de estar conscientes e atentos ao que ocorre dentro de nós e à nossa volta. Então, portanto, não é eu me afastar do mundo, mas eu prestar atenção no mundo. Prestar atenção no mundo interno e no mundo externo. Como é que isso está se equilibrando, como é que isso está acontecendo. Tá? Então, o mindfulness significa prestar atenção de forma particular, né, de propósito, no momento presente e sem julgamentos. Segundo John Kabat-Zinn, né, que foi um dos pesquisadores que trouxe essa prática para o Ocidente. Então, o que seria princípio? Normalmente, quando a gente fala em meditação, dos vários tipos, a maioria é você fechar os olhos, deixar os pensamentos passarem, ou não pensar em nada, né? Nesse exercício de atenção plena, eu vou prestar atenção, eu relaxo minha mente, relaxo minha respiração, me tranquilizo, mas eu começo a observar de onde está vindo o incômodo, de onde está vindo o problema, a dificuldade. Então é prestar atenção em mim para entender da onde está vindo aquele mal-estar, aquele sentimento estranho, né? Então não é simplesmente desligar de tudo, não, mas é eu prestar atenção, mas sem julgamentos, sem preconceitos. As coisas vão vir, eu vou prestar atenção, eu vou observar e vou deixar com que essa observação me traga as intuições ou as percepções sobre o que eu estou vivendo. Então, o primeiro objetivo dessa prática, né, ainda é aquietar a mente e torná-la serena e tranquila. Para fazer isso é preciso treinar a mente para que ela fique centrada em um único ponto, ou no ponto único, um único estímulo, de forma constante e ininterruptamente, né? O estímulo selecionado normalmente recebe o nome de objeto de meditação. O objeto de meditação usado por excelência é a própria respiração. Então eu vou começar a prestar atenção no meu processo de respiração. Então eu vou prestar atenção como é que eu respiro, se a minha respiração está curta, se está profunda,
se está muito rápida, se está muito demorada. Eu vou prestar atenção, eu vou me concentrar na minha respiração. Boa noite, mãe, tudo bom? Dona Antônia. Então eu vou prestar atenção na respiração e isso vai aquietar a minha mente, vai aquietar os meus pensamentos. Essa atenção plena é o coração dos ensinamentos originais de Siddhartha Gautama, do budismo, né? Popularmente conhecido como Buda. A origem dessa prática é o budismo, mais especificamente o budismo Theravada, né? Eu estou colocando esses termos aqui, mas não precisam se preocupar muito com ele, se preocupa no conceito. Então corresponde a um tipo de meditação chamada meditação Vipassana, né? Que é uma meditação baseada na respiração e na percepção do que está acontecendo dentro de mim. É a mais antiga de todas as práticas budistas de meditação. Então hoje ela é empregada em vários tratamentos terapêuticos, né? Para auxiliar na ansiedade, na depressão e outras síndromes. Então é uma prática assim que tem resultados muito positivos. Por isso que está tendo hoje muito orientada, indicada, né, para as pessoas que estão nesse estado. E é isso que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, o nome da meditação no ocidental é Mindfulness, é uma técnica específica, o objetivo mais voltado para os aspectos da saúde física e psicológica. Quando posso utilizar essa prática? Ela pode ser praticada de inúmeras e diferentes formas, e a sua aplicação não é exclusiva para pacientes ou para psicopatologias ou patologias, como também para o próprio terapeuta. As áreas de aplicação são diversificadas, sendo utilizada na medicina, na educação, na psicologia e em outras. São cada vez maiores as evidências da eficácia dessa terapia em diferentes patologias. Boa noite, Helenice. Orgânicas como diabetes, o câncer, a AIDS e a dor crônica. E psicológicas como depressão, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, transtorno de ansiedade. Então olha só como essa meditação ela tem muita eficácia, principalmente na parte clínica, né? Com relação a o diabetes, o câncer, a AIDS, né? e a dor crônica. Essa prática pode ser realizada em ambiente clínico, individual, em grupo ou ainda em instituições como hospitais e escolas. Ela é baseada na terapia cognitiva, né? Faz parte das terapias cognitivas de terceira geração. Neste novo paradigma, o terapeuta ajuda o paciente a mudar uma nova visão face ao problema que experiencia depois de aceitar e estar incondicionalmente consciente dele. Em vez de mudar diretamente os padrões cognitivos, emocionais e comportamentais mais adaptativos, né? Então vamos pegar assim, uma parte prática para não ficar. Boa noite, Cida. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos fazer um exercício breve de meditação disso daqui. Eu vou respirar, tranquilizar minha respiração. Vou encontrar um local calmo e tranquilo. Vou sentar, né, fechar os olhos e vou trazer para a minha meditação alguma situação que eu estou vivenciando. Vamos pegar, por exemplo, eu estou com raiva de uma pessoa, né, por algum motivo. Então nessa meditação o que eu vou fazer? Eu vou observar quais os sentimentos que eu estou tendo. Raiva, angústia, dor, solidão. Eu vou prestar atenção em qual sentimento que essa raiva ou que esse sentimento negativo para alguma pessoa está provocando em mim. Pensando nisso, eu vou procurar, meditando, ver em que parte de mim, do meu corpo, Magda, tudo bem? Isso está afetando, né? Está afetando o meu organismo. Porque às vezes uma raiva, um ódio, algo
mal trabalhado, ele vai afetar algum órgão físico, né? Pode afetar o pulmão, na hora de respirar não respiro tão bem, pode afetar o estômago na hora de eu digerir alguma coisa, não dirige tão, não, vai acabar não digerindo tão bem. Então nessa meditação eu vou me colocar como observador do meu próprio corpo, né? Do que está acontecendo comigo. É diferente das outras meditações, né? Essa eu vou, através desse exercício respiratório e tranquilizante, observar o que está acontecendo comigo. Tendo consciência do que está sendo provocado, tendo consciência do que está acontecendo comigo, eu vou estabelecer o quê, né? Normalmente o terapeuta vai te orientar nesse processo de como você agir, de que forma você agir. Boa noite, Dona Ivonilde. Mas no caso, se eu estiver sozinho, eu vou começar a questionar, né? O que me provoca essa raiva por essa pessoa? O que me provoca esse sentimento por essa pessoa? Então eu vou jogando alguns questionamentos mentalmente e o meu corpo, o meu cérebro, no todo, ele vai começar a me dar as respostas através de emoções, de sentimentos, de sensações, do porquê aquilo está acontecendo. Na hora que eu começo a entender as causas das minhas dores, dos meus sofrimentos, fica mais fácil eu trabalhar isso e encontrar as soluções para essas dificuldades. Quando eu não tenho essa consciência, quando eu não tenho essa noção do que está acontecendo comigo, fica muito complicado. Boa noite, Alessandro. Fica muito complicado eu entender as coisas. Então, essa meditação de atenção plena é quando eu paro para me observar, quando eu paro para entender o que está acontecendo comigo. E nesse processo eu vou acalmando também os meus pensamentos, eu vou acalmando a minha mente. Quando a minha mente está descontrolada, desarrumada, desarranjada, né, fora do rumo, isso vai provocar no meu corpo e nas minhas emoções, naquilo que eu sinto, um desarranjo muito grande. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todo mundo. Então eu preciso usar técnicas, meios, né, para encontrar o quê? Respostas para aquele motivo, para aquela situação. Na hora que eu encontrar as respostas, observar por que eu estou com raiva daquela pessoa, e eu entender que de repente não é raiva, mas é um sentimento mal comunicado ou mal entendido, vai ficar mais fácil eu trabalhar, vai ficar mais fácil eu compreender essa situação e, consequentemente, eu encontrar uma saída para isso. Na depressão, o objetivo dessa terapia, desse método, né, é capacitar para aprender a estar consciente das sensações corporais, pensamentos, emoções, e responder de forma adaptativa, ou seja, se adaptar à situação, descentralizando-se, monitorando e analisando o pensamento, né, disfuncional e a relação com as sensações corporais e com o humor aos primeiros sinais de recaída. Então, quando a gente vai tratar a pessoa com depressão, usando esse método, a gente ensina para ela perceber, né, ela vai perceber através desse método em que momento ela está, vamos dizer assim, ela está saindo, ela está perdendo o controle, ou ela está saindo daquele processo de refazimento dela. Ela percebendo isso, ela tem como retornar ao ponto, né, corrigir a rota e manter o equilíbrio emocional nesse processo terapêutico dela, e assim lidar melhor com o processo depressivo dela. Então ela vai perceber, por exemplo, que o que acarreta o início da depressão pode ser, por exemplo, uma rejeição, pode ser um sentimento negativo, uma falta de comunicação, não conseguir se comunicar adequadamente com as pessoas. Então ela vai perceber qual o momento que isso está implicando nela esse retorno.
E aí ela consegue, através desse processo meditativo, que tem que ser uma constante, tem que ser um processo diário, né? Não pode ser uma coisa, faço hoje, faço amanhã, daqui um mês eu faço. Não. É um processo de disciplinar, né, o seu dia a dia, o seu comportamento, para que você pratique essa terapia constantemente. Pratique a meditação constantemente. Se torne um hábito, né? Com essas técnicas, né, se pretende mudar a natureza da relação que a pessoa tem com seus pensamentos, em vez de tentar removê-los ou mudá-los. Lembra que eu falei daquilo que o psiquiatra, o Dr. Marco Abud, colocou, que quando você tem um problema, lembra da que a gente usou a historinha da festa? Então, quando eu tenho um problema, em vez de tentar remodelar esse problema, mudar esse problema, fugir desse problema, eu vou compreender esse problema. Eu vou compreender por que eu estou sentindo aquilo, por que eu estou reagindo daquela forma, né? Eu vou procurar entender de forma mais... Boa noite, Agleide. Eu vou poder compreender melhor como é que esse problema está acontecendo. Então, o processo dessa consciência plena não é remover o problema, nem mudar o problema, é compreender por que ele existe, né? E por que ele provoca isso em mim. Então, é um exercício de compreensão. Existe uma neurobiologia envolvida nesse processo, né? Então, com o desenvolvimento da neurociência, surgiram evidências orgânicas dos benefícios e das práticas desse exercício de atenção plena, com alterações a curto e a longo prazo do nível neurológico, maior ativação das regiões cerebrais implicadas nos processos, aprendizagem de memória, regulação emocional, processamento autorreferencial, tomada de decisão, imunológico, aumenta a produção de anticorpos. Olha só que barato. Essa meditação também aumenta melhora o seu sistema imunológico, aumenta a produção de anticorpos, né? Endócrino, diminuição de níveis de cortisol, né, de seus praticantes. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, gente, não é alguma coisa assim criada da mente, não. Isso foi muito pesquisado. Hoje existem vários psiquiatras orientando os seus pacientes a prática da terapia cognitiva comportamental, a prática do mindfulness ou da terapia, essa meditação de atenção plena, porque os resultados já foram pesquisados e tudo, e os resultados são muito positivos. Quais os principais resultados? Então, nas regiões dos cérebros associados com a atenção, melhora a atenção, melhora o processamento sensorial, né? Você percebe as coisas melhor, então a interocepção, né? Esse processo sensorial era mais espesso, né? Nos participantes que praticavam meditação do que controles pareados, né? Incluindo o córtex frontal, a ínsula anterior e direita. O que quer dizer isso? Né? O córtex pré-frontal é aqui, essa região aqui nossa aqui. Existe aqui o córtex frontal. Então a nossa memória, a nossa atenção, nossa parte sensorial acontece muito nessa parte aqui. Lembra que eu falei da amígdala? Não é a amígdala da garganta, mas é um órgão central no nosso cérebro, que quando ele é inflamado, ele está descompensado, ele provoca depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outros problemas, né? Então é a necessidade do acompanhamento clínico e medicamentoso. Então essa meditação vai ajudar no controle, na melhora dessas relações cerebrais entre os órgãos do cérebro, né? Então isso vai ajudar bastante a você a ter uma melhora na sua qualidade de vida. Então, os resultados sugerem que a meditação pode estar associado com alterações estruturais em áreas do cérebro que são importantes para o processamento sensorial, emocional e cognitivo. Os dados sugerem ainda que a meditação pode afetar declínios relacionados à idade na estrutura cortical. Ou seja, quanto mais tempo eu medito, mais velho eu fico,
a minha mente continua, se mantém afinada, legal, bacana, né? Então ela te ajuda a, mesmo com idade avançada, ter uma boa memória, ter uma boa relação de saúde física e mental e emocional. Ela te ajuda no controle das suas emoções, das suas reações. Então a meditação tem benefícios muito, muito interessantes. E traz também benefícios para as crianças, né? Principalmente nessa época aí que tem um monte de criança em casa. Então essa meditação melhora a capacidade de memória, uma vez que, né, que recordam facilmente das informações, se estiverem atentas, focados e conscientes, né, autocontrole, maior conhecimento do funcionamento da própria mente e dos processos cognitivos, melhora a compreensão de si e do mundo. Isso na criança, olha só o que provoca na criança. Essa consciência plena ajuda a integrar a criatividade do hemisfério direito, né, com os processos analíticos e lineares do hemisfério esquerdo. Então o esquerdo ele é mais analítico, ele é mais razão, o outro é mais criativo, o direito. Ele faz uma combinação, ele faz com que essa prática, com que a criança tenha uma ligação entre os dois campos cerebrais muito melhor do que aquele que não pratica. Então, esses exercícios para a criança também devem ser progressivos, né? E desde a atenção mais correta ao ambiente exterior, às experiências do corpo, para depois ser introduzida na atenção na mente e exercício de meditação, né? Tem o feedback, que é bastante importante, né? Caso a criança continue a relatar uma experiência negativa, não deve ser forçada a continuar. Então você vai colocar a criança para praticar essa meditação e ela começar a perceber através dos exercícios, né, a relação dela com o mundo, com as pessoas, as dificuldades que ela tem de comunicação, de percepção. E aí com esses exercícios você consegue ajudar a criança a se equilibrar, a se tranquilizar, né? Porque você não esqueça que criança também tem depressão, criança sofre muito de ansiedade, criança tem várias situações que precisam ser equilibradas e você ajuda através da respiração, da meditação e de práticas que vão trazer para ela um equilíbrio muito, muito bacana, né? A partir de que idade você pode começar a praticar isso, né? Não há um acordo quanto a um ponto de corte, por isso a solução poderia ser uma adaptação. Ou seja, depende muito da criança. Na hora que você percebe que a criança já tem condições, já consegue ficar 1, 2, 3 minutos. Outra coisa também, essa meditação começa de uma forma leve, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até 15 minutos. Então se você consegue manter a criança tranquila, calma durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, já dá para começar a trabalhar com ela nessa área de meditação, de atenção, né? Então é uma prática que vai ajudar muito a gente entender a nós mesmos, né? E quanto mais cedo a gente passa isso para a criança, e ensina para a criança, fica mais forte explicar para ela que as emoções dolorosas são como ondas na água, né? Provocam agitação, dificultam a visão da superfície e faz com que a gente se sinta confuso. A prática dessa meditação nos ajuda a ver e acalmar a agitação emocional, permitindo que a nossa mente seja refletida com clareza na superfície da água. Gente, tá dando para entender o que eu estou passando aqui? Né? Tá legal isso ou não? Eu sei que é um termo assim um pouco diferente, mas eu creio que a prática dela seja muito interessante para esses dias difíceis que nós estamos vivendo e também para que a gente possa trazer essa prática para a nossa vida, né? Para a gente ter uma qualidade de vida mais adequada, mais bacana, tudo isso. Tá dando para entender? Se tiver alguma observação, alguma pergunta, tá? Porque eu sei que é um assunto um pouquinho meio chatinho de entender a princípio. Todos em silêncio. Alguma pergunta?
aqui. Neide, Jaci. Ô, dona Jaci, Neide, tudo bem com vocês? Bom, vocês querem fazer um pequeno exercício? Se quiserem, dá um joinha aí que a gente faz um pequeno exercício aí para vocês entenderem melhor como é que vocês podem utilizar isso de uma forma mais efetiva. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou pedir para vocês, quem estiver aqui assistindo, né, essa live, antes da gente fazer a meditação, o que é sempre interessante é que antes de você fechar os olhos, ficar na posição confortável e tudo, é que você reflita o que você quer meditar, o que você quer compreender nesse processo de meditação. Então, eu vou pedir que vocês pensem num tema, né, em alguma coisa que seja interessante. Eu vou propor para vocês como a gente lidar com a solidão. Afinal de contas, a gente está afastado das pessoas, está distante das pessoas, e isso mexe com a nossa solidão, certo? Então eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Boa noite, boa noite, Cleide. Que vocês fiquem numa posição confortável, né? Costas eretas, ombros também. Vocês fechem os olhos e ouçam só a minha voz. Então nós vamos respirar de uma forma calma, tranquila, né? Coloque a mão sobre o seu estômago e preste atenção na hora que o seu estômago sobe. Então você vai respirar, né, enchendo o estômago vai subir e vai esvaziar, o estômago vai, né, abaixar. Então a gente vai fazer uma respiração abdominal. Então vamos respirar bem devagar. Inspira, enche o estômago, segura, solta o ar, abaixa o estômago, inspira, segura, solta, inspira, segura, solta, inspira, segura, solta. Assim, nessa posição calma, tranquila e serena, nós vamos meditar sobre a solidão. Presta atenção, quando eu falo solidão, qual a sensação que você tem? Qual o sentimento que te produz? Qual parte do seu corpo você sente algum desconforto? Quando eu falo de solidão, que lembrança vem à sua mente? Quando eu falo de solidão, que emoção vem no seu corpo? Preste atenção nessas sensações e nesses sentimentos. Preste atenção como é que você lida com a solidão, com os momentos de solidão. E vá respirando cada vez mais tranquilo, calmo, sossegado. E vai pensando, vai refletindo, vai observando. Deixe os pensamentos virem, observe, não questione, só deixe o pensamento vir. Relaxa, preste atenção. E pergunte para você, como eu posso lidar com esse sentimento de solidão? Qual é a melhor atitude que eu posso ter em momentos de solidão? Apenas questione, mas não dê nenhuma resposta. Como eu lido com a minha solidão?
Essa solidão foi uma escolha, é uma situação. Comece a refletir. Deixe as imagens virem ao seu cérebro. Veja o que significa essa ovelhinha, Leide. Né? O que significa para você essa ovelhinha? Isso. Relaxa, se acalma, tranquilo. Isso. E agora vamos voltar. Vamos respirando, calma, tranquilamente. Mexe na cabeça, nos ombros, o corpo. E abrindo os olhos e voltando a nossa consciência objetiva, de uma maneira bem calma, tranquila, e vamos retornando. Fizeram o exercício? Como é que vocês se sentiram fazendo exercício? A Neide disse que viu uma ovelhinha e deu calma, né? Dimas, você viu alguma coisa? Observou alguma coisa? Como é que foi para você, Dimas? Márcia? Zineide, como é que foi? Foi legal? Foi bom? Viu alguma coisa? Observou alguma coisa? Helenice. Tranquilizou? Deu calma? Como é que vocês estão se sentindo? Mais relaxado? Zineide, tá bem? Então, esse exercício, ele vai trazer pra gente, assim, uma comunicação do seu inconsciente com o teu consciente, né? E isso vai trazer uma certa calma, uma tranquilidade pra gente. E aí, conforme as imagens, as sensações, sentimentos que são comunicados, a gente vai entendendo melhor a situação da pessoa e vai orientando, guiando para que ela encontre um caminho, né, dentro desse processo terapêutico, encontre a calma, a tranquilidade que ela tanto almeja e faça essa prática, né, realmente uma coisa prazerosa para ela. E nesses momentos tumultuosos, né, que a gente está vivendo, a necessidade de encontrar dentro da gente esse momento de paz, de tranquilidade e de refazimento é muito importante, principalmente para que a gente se tranquilize, se acalme e consiga passar pelas adversidades de uma maneira mais tranquila, mais calma. E isso tudo é muito importante nessa situação que a gente está passando, né? Mas quanto mais você vai praticando a meditação, quanto mais você vai praticando essas atividades, você começa a perceber
que quando você começa a ficar nervoso, irritado, alguma coisa, você automaticamente já entra nesse processo de meditação. É como se você ligasse uma chavinha, né, para te tranquilizar e para te acalmar. E para fazer de você uma pessoa mais centrada, mais tranquila. E é muito bacana isso, né? Porque isso vai te fazendo um bem que você vai perceber na sua saúde, você vai perceber na tua relação com as pessoas, você vai perceber com a sua no bem-estar, né? Que você vai desenvolvendo. Gostaram? Diana, você fez o exercício? Gostou do exercício? Então, hoje o que eu queria trazer para vocês é essa prática, né? É essa prática de exercício, é essa prática de uma atividade mais relaxante, calmante, né? Para que você possa utilizar no seu dia a dia, que você possa utilizar em momentos difíceis e tudo. E você vai encontrar assim na própria internet, no YouTube, vários e vários vídeos com essa prática, que vai te ajudar bastante a se acalmar. E também, se você puder associar essa meditação na prática religiosa, na tua prece. Vamos pegar um exemplo. Você quer fazer uma prece. A prece ela tem também toda um resultado positivo para o corpo, para a mente, né? Para o nosso sistema emocional, nosso sistema nervoso, muito, muito grande. E se você consegue durante 1 minuto, 2 minutos fazer uma meditação dessa, para você se entender, para você se acalmar, e aliar isso logo em seguida a uma prece, né, um sentimento de religiosidade, um sentimento de amor, de fraternidade, isso vai trazer resultados assim fabulosos, né? Experimente fazer isso. Faça a meditação, seja essa ou uma outra, logo em seguida faça uma prece, mas deixe essa prece brotar dentro de você. Não precisa ser uma prece com palavras lindas, maravilhosas, não. Deixa brotar o sentimento, deixa crescer um sentimento interno que vai transbordar dentro de você como se fosse um manancial, né, de experiências positivas, experiências amorosas entre você. Boa noite, Soliane, tudo bem? Entre você com você mesmo. A gente tem que entender que não adianta eu ficar bem com os outros se eu não ficar bem comigo. Essa prática da meditação, dessa atenção plena, é ficar bem comigo. Eu preciso ficar bem comigo para que as coisas com os outros também ocorram da melhor maneira possível. Uma outra coisa que a gente precisa entender, quando eu tento muitas vezes me vingar, prejudicar uma outra pessoa, ou culpar outra pessoa por um sentimento, uma situação que eu estou vivenciando, a primeira e maior vítima vou ser eu mesmo. Quando eu maltrato uma outra pessoa, eu estou maltratando a mim mesmo. Quando eu prejudico uma outra pessoa, eu estou prejudicando a mim mesmo. Nada do que eu faça de bom ou de ruim na minha existência, o primeiro ser afetado será o outro. Nunca será o outro. Sempre serei eu. Se eu faço algo bom e positivo, o primeiro beneficiário vou ser eu. Se eu faço algo ruim, negativo, o primeiro a ser afetado sou eu. Então tudo que eu tenho que faço na vida, que eu tenho a intenção de fazer na vida, eu tenho que fazer primeiro com um objetivo único, primeiro, de beneficiar a mim. Não, eu já falei, isso não é um pensamento egoísta. Eu só posso dar algo bom para uma pessoa se eu estou bem, né? Eu não posso oferecer uma água limpa se o meu pote está sujo.
né? Está contaminado de raiva, ira, dor, sofrimento, intolerância e um monte de sentimentos negativos. Eu não consigo fazer bem para os outros se eu não estiver bem comigo, né? É muito difícil, é muito complicado. A ideia é que você, quando não estiver bem, você pratica bem, esvaziando, né, essas coisas ruins e sentimentos ruins, para que você encha o seu pote de água limpa, né? Como nós tentamos tantas alternativas e terapias para buscar o nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual, é muito gratificante. É bem por aí, Dimas. Antigamente a gente procurava o nosso bem-estar externamente, né? E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente busca o prazer, a realização muito no externo. Então, o beber, o fumar, o jogar, sabe? Então, ir em festas, tudo isso, eu vou procurar nesses locais o que? Uma compensação, um prazer, uma complementação, mas é algo externo, não é algo meu. Então vai dar sempre o sentimento de vazio, de incompletude, né? Que eu não estou completo. Então eu preciso fazer essa busca interior, eu preciso fazer esse retorno para dentro de mim mesmo, para entender o que tem dentro de mim, para saber quem é essa pessoa que habita esse corpo, quais os interesses, os gostos, os prazeres, o que ela está sentindo. E eu só faço isso na hora que eu crio o processo de comunicação interna, né? E essa comunicação interna é a meditação, é a prece, né? São as terapias alternativas que a gente tem que levam a essa conversa com o meu eu interior. Só que eu vou de maneira consciente, né? Eu vou de maneira consciente, eu faço essa caminhada, eu faço esse retorno de uma maneira consciente, de uma maneira tranquila, de uma maneira que vai fazer com que eu entenda as coisas que estão acontecendo. Quer ver? Faça vocês mesmos algumas perguntas quando você não estiver bem. Não estiver bem. Por exemplo, hoje eu tô muito temeroso, eu tô com receio. Faça a pergunta: receio de quê? Esse receio tem origem aonde? Essa atitude sua com relação a esse sentimento de receio está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Se está te fazendo mal, por que continuar? Se está te fazendo bem, como melhorar esse sentimento de benefício? Então eu começo a questionar o que eu estou sentindo, né? As sensações. Eu vou perceber com os meus questionamentos que muitas vezes, lembra do problema? Que na hora que você abandona ele, deixa ele lá, sabe, na festa ali sozinho, ele começa a ser esquecido e a solução vem. Então muitas vezes você vai descobrir que muita coisa que você está sentindo é que você está dando muito foco, muita atenção para uma coisa que não tem aquele tamanho todo, né? O pensamento ele só provoca na gente algum dano quando eu dou atenção para ele, né? É um autoconhecimento de si mesmo, né? Buscando o eu interior. Sim, né? Porque na verdade todos nós temos essa questão do eu interior, porque o nosso inconsciente ele vai aprendendo de uma maneira muito diferente do nosso consciente. O meu consciente ele lê, ele estuda, ele escreve, ele conversa, ele troca ideias, né? Ele planeja. O meu inconsciente ele é totalmente intuitivo, né? Ele é totalmente é uma sensação, sabe, que vem de algo muito primitivo nosso, que é a nossa intuição, né? Que são as coisas, são sentidos de preservação, de ação, são reações automáticas. Então o nosso consciente e o inconsciente vivem em conflitos constantes, porque eu quero fazer alguma coisa, mas meu inconsciente, dentro da sua intuição e das experiências que ele tem, sabe que aquilo não vai ser bom, não vai ser legal. E muitas vezes eu não quero fazer alguma coisa conscientemente, mas as minhas experiências inconscientes dizem: pô, se você fizer isso, vai ser muito bom. Fica o conflito, né? Então eu preciso usar meditação e outras técnicas para trazer harmonização e equilíbrio para o que eu estou sentindo, estou vivenciando.
Deu para entender? Né? Então hoje o que eu queria trazer para vocês era essa reflexão, esse pensamento, né? E esse pequeno exercício para vocês começarem a entender, praticar. Vocês vão ver que vai dar um retorno assim bem interessante no seu dia a dia, na relação que você tem com as pessoas e com você mesmo, né? Então era isso que eu queria falar com vocês. Hoje é quarta-feira, amanhã é noite de evangelho, então amanhã eu vou fazer o evangelho no lar, aqui. Como eu falo toda noite, pedir para vocês divulgarem na sua página esses vídeos, a nossa conversa. E amanhã a gente vai voltar de novo, conversando sobre o evangelho. Eu espero que tenha ajudado vocês hoje com essa conversa. Sei que foi no início um assunto assim meio às vezes as pessoas não têm a paciência de esperar um pouquinho para entender como funciona, mas vocês vão entender praticando como é gostoso praticar, como é gostoso entender que você pode controlar sentimentos, emoções através da tua respiração, através de uma mudança de comportamento, de atitude. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a espiritualidade que esteve aqui presente, nos ajudando, orientando, guiando. Tenha uma noite maravilhosa, uma noite cheia de alegrias, cheia de oportunidades. Amanhã nós retornaremos. Muitos já vão, semana que vem, trabalho em São Paulo, né? Tem atividades em São Paulo, já vão começar a voltar às suas atividades lá em São Paulo. Itaquá vai demorar um pouco mais, né? Mas com fé nós vamos conseguir. Hoje vai ter na cidade o pessoal do Exército, da Sabesp, da Defesa Civil, vão estar pulverizando a cidade aqui para o combate ao vírus. Então, na região central e em alguns bairros, né? Então a gente vai estar trabalhando mentalmente, né, espiritualmente, para que as coisas melhorem sempre. Alessandro, prazer em te ver aqui de novo. Dimas, Zineide, todo mundo, e Maria, todos vocês que estão aí, Eunice, uma boa noite, obrigado por vocês terem compartilhado esses momentos comigo. Tenha uma noite alegre, feliz e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. E até amanhã para o Evangelho.